Bom dia, gente. Vamos começar a nossa aula. Eu vou apresentar aqui para vocês a continuação daquele slide. A gente combinou na aula passada de que a nossa aula começaria com essa redação nota 1000 aqui, que nós já fizemos a leitura, no caso, né? Mas que percebemos algumas questões erradas, né, do ponto de vista do que faltava em si. E aí eu combinei com vocês o seguinte, galera, a gente começa a próxima aula de redação falando um pouco sobre... Só um minutinho. Falando um pouco... Bom dia, Milena. A gente começa a aula falando um pouco da redação, tá? Falando o que achamos da redação, né? O que falta, o que não falta. Foi esse o nosso combinado, tá? E, Nara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu abri meu e-mail agora e vi que você mandou redação. Fiquei com medo de você ter entendido que era para fazer uma redação. Na verdade, não era, né? Na verdade, era para você... Não. É porque você ia fazer, que já fez mesmo. Essas redações eu fiz no sábado. Aí eu tava corrigindo ontem e eu te enviei, mas não tem nada a ver com isso, Tá. não. Eu olhei e falei, caraca, ela deve ter pensado que era para fazer. Que era Não. para reescrever aquela, mas na verdade era para identificar, né, a gente falar aqui oralmente mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Deixa eu aumentar aqui para você. Então, vamos lá. Eu pedi para que vocês separassem as coisas que vocês quisessem falar por parágrafo. É claro que, assim, eu espero que vocês enxerguem algumas coisas, tá? Eu espero que vocês enxerguem algumas coisas, mas outras não, porque, afinal de contas, vocês querem ser médicos, não professores de português e redação. Então, eu espero que vocês vejam algumas situações e outras, né, a gente vai apontar. Então, vamos lá. Publicidade infantil, um desafio ético e político. Sobre esse título, nós falamos depois, tá bom? Porque o título é a última coisa a se colocar na redação. Então, a gente deixa quieto por enquanto, tá? O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma coisa esmagando sempre alguém. A frase do escritor e pensador francês Victor Hugo exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona baseando-se na exploração constante dos indivíduos. Analisando esse conceito atrelado à conjuntura atual, nota-se que a publicidade direcionada às crianças no Brasil possui um caráter predatório, funcionando como meio de criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança através do uso de elementos do universo infantil. Eu estou aberta a ouvir vocês agora, se alguém tem algum comentário sobre essa introdução, se tem algo que deveria ser trocado, se não tem, se tem algo que deveria ser acrescentado, se não tem, se o que se fez aqui poderia ter sido feito melhor. Deem uma olhada e me respondam. Já. Oi. Eu percebi que tem bastante gerúndio, né? Nessa Tem. introdução. Bastante. Vamos contar quantos. Esmagando, né, da citação, baseando-se, analisando, funcionando, explorando, né? Então, são essas várias marcações de gerúndio, olha só. Eu vou aproveitar e vou marcar aqui, tá? Como é que agora eu não sei... aqui. Esmagando, baseando-se,
analisando, explorando, funcionando. Vê se eu esqueci algum aí, galera. Vê se eu esqueci algum. Acho que não. Não, né? Tá, então continua. Quem mais? Tainá, Caio, Só uma coisa, já já. Nara. E Nara, pode Esse, continuar falando. Fala. esse esmagando da citação é errado? Porque, tipo, não é da pessoa. Pois é, então, olha só, eu ia comentar sobre essa citação. O que acontece? Essa citação, ela tem o seguinte, ela diz o seguinte: o progresso roda constantemente sobre duas engrenagens, faz andar uma coisa esmagando sempre alguém. Essa citação do Vitor Hugo, ela é aquele tipo de citação que a gente olha e pensa assim, é boa, porque olha só, está se falando sobre progresso, está se falando sobre duas engrenagens, que é o quê? É você ter dois lados da situação. Aí depois faz andar uma coisa. Cara, vocês acreditam que tem alguém fumando maconha essa hora e o cheiro está subindo? Aqui. Não acredito que eu tenho que fechar a janela. A essa hora da manhã a pessoa está fumando maconha. Desculpa, gente. É que vocês não têm noção. Se vocês pudessem sentir cheiro, vocês iam cair duros aí. Foi mal. Bom, então a gente tem uma citação que tem dois problemas, tá? Então, na verdade, nós temos uma citação boa, mas ela tem dois problemas. Primeiro, ela usa uma palavra que a gente não pode usar nunca, em hipótese alguma. Alguém sabe que palavra é essa? Coisa. Coisa, exatamente. Então, ela usa essa palavra aqui, que é uma palavra vaga, uma palavra que a gente nunca pode, em hipótese alguma, em nenhuma circunstância, tá? Vou até marcar de vermelho aqui. Em nenhuma circunstância a gente pode utilizar essa palavra, tá? Aí ela faz uso de gerúndio, beleza? E aí o que acontece? Essa ideia é boa. Por que essa pessoa, ao invés de desperdiçar um período, ela não pega essa ideia e, ao invés de fazer a citação direta, faz a alusão? Às vezes é muito melhor você fazer a alusão na sua redação, porque a alusão, ela impede que você repita até os problemas de uma citação boa, porque a citação pode ser boa, mas a expressão dessa citação, do ponto de vista linguístico-gramatical, pode não ser. Essa citação é muito boa, para o contexto principalmente, né, dessa dubiedade de o capitalismo, né, para se manter, o capitalismo se mantém em cima da desigualdade, né? Então, eu acredito que para nós, e isso que eu estou falando, tá, gente? Eu quero que vocês possam anotar agora, sabe, no caderninho de vocês, que vocês façam aí, que vocês anotem esses comentários, tá? Para já ficar para as próximas redações, para que vocês, ao construir a de vocês, possam fazer diferente. Então, o que acontece? Toda vez que a gente visualizar uma citação que tem palavra vaga, que tem gerúndio, que é uma boa citação, mas que não funciona do ponto de vista linguístico e gramatical, a gente precisa, ao invés de colocar a citação diretamente, a gente precisa fazer uma alusão, tá? E aí a gente se refere à pessoa, né? Então, segundo o pensador francês Victor Hugo, é Victor Hugo, tá, gente? E aí é sempre bom colocar pensador francês do século XIX, sempre assim, o máximo que você puder marcar, tá? O capitalismo funciona sobre duas engrenagens, visto que para um se elevar socialmente, o outro precisa estar abaixo. Entende? Você, na verdade, construir uma alusão e não citar diretamente, tá?
Alguém quer fazer algum comentário sobre esse parágrafo? Mais alguma coisa? Já, eu tinha marcado... Desculpa, falar. Milena. Pode falar, amor. Eu tinha marcado através, ali na última linha, através do uso. Isso, também está errado, tá? Então, veja bem, gente, eu até conversei, eu não me lembro quem foi, mas eu sei que tem alguém que usa através, muito na redação. Agora eu não me lembro quem. E também não interessa. Milena, eu falo também não interessa, a pessoa já vai se entregando, né? É isso aí. Mas veja bem, Milena, essa coisa do através, né, e Tainá também que chamou a atenção para isso, a gente sempre explica, né, que o através ele não é um instrumento por meio do qual você faz algo. As pessoas usam como se o através, como se a semântica do através, aqui, por exemplo, aqui, tá vendo? As pessoas usam como se fosse um meio para atingir alguma coisa, só que não é. O através é o atravessar mesmo. A luz que atravessa a janela, a iluminação que atravessa a sala, tá? Então, através, para a gente, toda vez, você anota aí no seu caderno, toda vez que a gente quiser usar através, a gente não vai usar através. A gente vai usar por meio de ou por intermédio de, tá? Então, eu vou marcar aqui essa palavra também. Eu sou uma professora que evita que você se exponha ao erro, então eu prefiro cortar e te alinhar de uma maneira a deixar você usar e dar merda, tá? Gente, mais alguma coisa sobre esse... Pode falar, tá? Temos todo o tempo do mundo. Mais alguma coisa sobre esse primeiro parágrafo? Alguma coisa que vocês sentiram que faltou, que não ficou bom? Redação do Enem, tipo, eu achei que faltou, tipo, assim, foi minha opinião também, mas entre os períodos ela não colocou nenhum conectivo, tipo, ela pulou logo para a frase de Vitor Hugo, analisando. Sim. Para uma redação de Enem, que a gente sabe que o cara ele vai dar muito valor a essas conexões interperíodo, porque nós temos duas obrigações, né? Temos de fazer, e isso, olha só, não importa, tá? Enem ou qualquer outra, mas principalmente Enem. Nós temos de fazer duas conexões, interperíodos e interparágrafos, tá? Então, é sempre bom a gente pensar. Se a gente olha aqui, ela joga uma citação, essa pessoa joga uma citação, depois ela vem, a frase do escritor e pensador francês Victor Hugo exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona, não. Ela poderia falar assim, a partir dessa frase, ela poderia fazer isso, né? Que aí o a partir é porque veio outra coisa antes, a gente vai pegar fazendo a conexão. Ou então, ao se referir a essa frase, Victor Hugo quis exprimir a ideia de que o sistema capitalista, entendeu? Não jogar a frase, você está certa. Aí depois, Milena, olha lá, analisando esse conceito atrelado à conjuntura atual, né, tipo, dane-se, foi direto. Então, nesse sentido, analisa-se o conceito atrelado à conjuntura, aí vem um outro erro, né, que o atual a gente sabe que a gente não pode usar por ser uma palavra que não demarca tempo preciso, por ser uma referência temporal imprecisa, tá? Aí, fora que todos esses gerúndios, eles não dão valor de verdade à ação, ao que está acontecendo, ao que quer se questionar, tá? Então, a gente sempre tenta tirar o gerúndio. Como é que a gente poderia tirar o gerúndio? Na primeira eu já falei, né? Se a gente fizesse uma reformulação dessa citação, a gente já não precisaria colocar o esmagando. Se a gente fala, né, faz uma alusão, segundo o pensador francês
do século XIX, Victor Hugo, vírgula, o progresso funciona sob duas égides. Uma precisa estar sobreposta à outra para que funcione. Entende? Nesse sentido, o capitalismo, aí seguimos em frente. Mas vamos lá. Então, tirando esse esmagando, né, esse baseando-se aí, exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona pautado na exploração constante de indivíduos. Pode ser, tá? Analisando esse conceito atrelado à conjuntura atual, nota-se como é que ficaria esse analisando. O que vocês colocariam para tirar esses gerundos aí? Analisando, funcionando, explorando. Ao analisar? Ao analisar. Muito bem. Ao analisar esse conceito atrelado à conjuntura pós-moderna, nota-se que a publicidade direcionada às crianças no Brasil possui um caráter predatório. E agora? Na qual funciona? A qual funciona. A qual. Tá? Porque é a publicidade. Tá bom? Funciona, ia ficar ruim. Pode ser que funciona. Caio falou alguma coisa, amor? Caio falou alguma coisa? Acho Não. que fui eu. Eu Não, perguntei se podia botar que funciona. Eu escutei você, mas, cara, eu escutei também uma voz. Tem algum homem aí perto de tu, sabe? É que deu um eco no áudio dela. Pô, desde ontem, cara, a Sara fala, eu escuto alguém, eu escuto um homem atrás dela. Ih, gente, que isso? Eu, hein? Tá amarrado. Ó, vamos lá. Então, poderia ser a qual ou o que, tanto faz, tá? Eles são a mesma coisa. Talvez eu fosse na vibe da Inara, porque já tem um que ali em cima, né? Nota-se que a publicidade... Então, talvez eu colocasse, né? A qual funciona como meio de criação de futuros consumistas. E aí? De forma a explorar a relativa facilidade de persuadir uma criança. Esse de se persuadir, esse ser, não tem nenhum motivo para estar aí, né? Persuadir uma criança. Não é persuadir-se uma criança. Então, esse ser também é uma coisa que a gente chama de partícula expletiva ou de realce, né? Mas, gramaticalmente, ali não tem nenhum tipo de necessidade de estar, tá? Através do uso de elementos do universo infantil, tá? Alguém mais anotou alguma coisa, escreveu alguma coisa? Passou o cheiro, graças a Deus. Ou podemos ir para o segundo? Milena anotou mais alguma coisa sobre esse? Não, foi só isso mesmo. Tá, Tainá? Não, só isso mesmo. Beleza. Podemos seguir para o segundo, então? Sim. Vamos lá. A necessidade de criação de uma lei só existe quando um conceito de ética, que já deveria ser parte do senso comum, é ausente. Dessa forma, nota-se que a criação de leis que proíbem ou normatizam a publicidade infantil nos países considerados desenvolvidos revela que esse setor da mídia não age de maneira ética. Isso se deve ao fato de que, com o advento do neoliberalismo, houve a necessidade de difusão do consumismo e a publicidade como principal forma de imposição desse ideal. Como a principal forma de imposição desse ideal, passou a explorar a ingenuidade do imaginário infantil para adaptar as crianças
a esse formato, incentivando sempre o desejo. Vai, fiquem à vontade. Desse modo, Desse modo aonde? dessa forma que ele botou. Dessa forma, no lugar de quê, No gente? sentido. Dessa forma aqui, tá? Na verdade, calma aí. Como é que tá essa porra aqui? Vocês enxergarem melhor e eu também. Bom, dessa forma, no lugar de nesse sentido. O que mais? Isso se deve, o isso. Isso se deve. Isso a gente sabe que até uns 2 anos atrás não era problemático, mas eles começaram a encrespar com isso, porque o isso pode ser qualquer coisa, né? Ele não é tão específico, ele não é... Esse pronome demonstrativo, ele não é específico. Então, a gente evita, tá? E outra coisa, a gente tem que tentar evitar usar esses pronomes, assim, muito amplos, para que a gente demonstre que a gente tem vocabulário suficiente para colocar uma coisa no lugar da outra, tá? Galera, faltou aqui, não faltou alguma coisa? Conectivo. Exatamente. Então, ó, vou grifar aqui, mas no sentido, né, como vocês estão assistindo a aula, vocês vão entender. Faltou, né, um conectivo aqui. Então, poderia ser primeira análise, né? Ficou faltando. Então, tá. Oi. Tem uma parte ali que tá escrito consumismo, vírgula, e... Isso é errado, essa vírgula? Só um minutinho, amor. Deixa eu só botar uma amarela aqui. Pronto. Calma aí. Fala. Onde tá? Deixa eu ver. É na quarta linha. Tá, calma aí. Isso se deve ao fato de que, com o advento do neoliberalismo, houve a necessidade de difusão do consumismo. E a publicidade, como principal forma de imposição desse ideal, passou a explorar... Não, deixa eu te falar. Anotem aí, gente. Nós podemos usar vírgula antes do e quando os sujeitos forem diferentes, tá? Então, a gente tem uma oração sem sujeito. Houve a necessidade de difusão do consumismo, tá? Porque o verbo haver no sentido de existir. Então, uma oração com sujeito inexistente e uma oração depois com um sujeito claro. Então, como são 2 sujeitos diferentes, a gente pode colocar a vírgula antes do e, tá, Inara? Beleza. Beleza, o que mais, gente? Nesse segundo parágrafo, tem mais alguma coisa? Passou a explorar na penúltima linha. Pode usar? Passou? Calma aí. Houve a necessidade de difusão do consumismo e a publicidade como a principal forma de imposição desse ideal, passou a explorar a ingenuidade do imaginário infantil para adaptar as crianças a esse formato. Por que seria um problema aqui? Não sei, me soa um pouco informal. Não. Ele não é, Tainá, como se fosse o acaba por começar, acaba por fazer, tá? Não sei se você pensou aliada, talvez você tenha pensado nessa mesma vibe. Foi isso? Foi. Ah, então ótimo. Não, mas tá tranquilo. Não tem problema, não. Quem mais, gente? Tenho incentivando na última linha. Isso. Incentivando, vou marcar aqui também. Esse gerúndio aqui, então, só Jesus, porque ele está sendo colocado como consequência, né? Quando você bota vírgula e algum gerúndio, esse gerúndio
semanticamente errado porque denota consequência. Você não pode fazer isso. Não podemos usar gerúndio como consequência. Tá? Então, como que a gente transformaria esse incentivando sempre o desejo? O que vocês colocariam aí? O que vocês colocariam? Olha só, presta atenção. Deem uma olhada. Desde o isso se deve. Vejam se vocês percebam, comecem a ler do isso se deve até o desejo. Já o neoliberalismo e logo depois o consumismo. Da Eco. Vamos lá, ó. Esse aqui está distante, Tainá. Mas a gente poderia colocar, né? Com o advento da política neoliberal ou do modelo econômico neoliberal, acho que ficaria melhor, né? Porque aí a gente não teria esse eco. Mas olha só, presta atenção. Vamos lá, ó. Tem coisa que eu vou ter que apontar para vocês, não tem jeito. Então, isso se deve ao fato de que, com o advento do neoliberalismo, houve a necessidade de difusão do consumismo e a publicidade, como a principal forma de imposição desse ideal, passou a explorar a ingenuidade do imaginário infantil para adaptar as crianças a esse formato. Aí, ó, para adaptar as crianças a esse formato, vírgula, incentivando sempre o desejo, ou para adaptar as crianças a esse formato e incentivar sempre o desejo. Olha a estrutura que se criou. Para adaptar e para incentivar. Então, aí nós temos um erro que já é um erro mais avançado, né? Que é o erro de paralelismo sintático, ok? Porque as estruturas não estão equivalentes. Então, passou a explorar a ingenuidade do imaginário infantil para adaptar as crianças a esse formato e incentivar nelas sempre o desejo. Ou incentivar sempre o desejo nelas. Tanto faz. Tudo bem? Sim. Beleza. Agora, uma coisa muito mais grave, que não é propriamente uma coisa gramatical ou uma coisa de coesão. Na verdade, é um pouco de coesão, sim, e é também da competência 2, né? Que é o seguinte, eu não sei se vocês repararam, mas quais são as obrigações que a gente tem do ponto de vista do parágrafo em si? A gente tem de começar, por exemplo, isso é um parágrafo de desenvolvimento. A gente precisa começar apresentando o nosso argumento, né? Na verdade, parafraseando o que falamos na tese, né? Depois nós precisamos fundamentar, tá? Explicando, e depois nós concluímos. A estrutura utilizada aí foi uma estrutura contrária, visto que ele concluiu e depois explicou o porquê. Na verdade, essa questão do modelo de economia neoliberal tinha que ter vindo antes, e depois ele fecharia. Entenderam isso? Não sei se vocês viram isso, mas ele está numa vibe. Primeiro que ele usa dessa forma equivocadamente, o que já induz o corretor a pensar que ele está terminando. Depois que ele termina, ele abre para explicação, porque quando você usa isso se deve, é porque você está explicando algo anterior.
Só que aí vem uma coisa que é sempre bacana a gente pensar. Quando a gente está fazendo uma redação, na verdade, quando a gente está fazendo um parágrafo de desenvolvimento, a gente sempre tem que arrumar a fundamentação antes da conclusão. A fundamentação sempre vem antes da conclusão do parágrafo, tá? Então, tem gente que joga ali o argumento, aí fala sobre o argumento, sem fundamentar, e no último período fala, dessa forma, Newton estava certo quando disse que não. O argumento de autoridade, ele é usado no meio, e não no período final. Tudo bem? Alô? Tudo bem. Gente, quando eu falar tudo bem, responde, tá? Senão eu vou achar que caiu. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Ele usa o neoliberalismo, isso é só uma fundamentação, tá? Ele usa, né, o neoliberalismo, esse modelo econômico, aí alia com o consumismo. Isso tudo é uma fundamentação. Então, isso deveria de ser trocado, né? Isso deveria de ser sobreposto. Primeiro você coloca o que vai te embasar e depois você explica a sua relação, tá? Esse é o problema mais grave, na verdade, desse parágrafo em si, tá? É um problema mais grave, que é um problema estrutural. Vai mexer na competência 2, porque a competência 2 lida com a tipologia e a estrutura da tipologia, e a estrutura da dissertação é primeiro você apresentar, depois você se explicar e depois você finalizar, tá? Bom, eu vou marcar aqui, eu vou marcar esse neoliberalismo, deixa eu ver aqui, esse consumismo, pronto. E aí, o que acontece? A gente muda isso aqui, bota, né, o modelo econômico neoliberal, aí houve a necessidade da difusão do consumismo, para não ficar neoliberalismo e consumismo. Beleza. Alguma coisa a mais sobre, Milena? Alguma coisa sobre esse parágrafo? A gente pode passar para o terceiro. Eu queria te perguntar, tem até a ver com o terceiro também. Porque, tipo assim, na introdução, ela coloca as teses dela, que, tipo, para mim, olhando assim de fora, seria funcionando como meio de criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança. Só que, tipo assim, eu imaginei que em cada parágrafo você botaria causa e consequência. E para mim, ela fez o D2 como uma consequência de tudo que ela falou no primeiro. Tanto É que na verdade. tese... Oi, eu não ouvi. É verdade, você está pensando certo. Ela colocou o resultado desse processo, ela está colocando como consequência. Ah, e isso tem problema? Não. Isso aqui é um modelo de argumentação que a gente até viu nesse slide, é causa e consequência. Você coloca as causas e depois traz as consequências. Não tem problema, mas não é o que a gente está acostumado a fazer para o Enem. Talvez isso funcione melhor na UERJ. No Enem, talvez seja melhor o modelo que a gente usa mesmo. Cada parágrafo, um argumento sendo desenvolvido, iniciando, explicando e finalizando. Ah, tá. Porque, tipo, eu achei estranho, porque na tese dessa segunda parte, ela não colocou alguma coisa relacionada ao explorando a relativa facilidade
Não, ela já falou, mas enfim, eu tinha achado estranho. Exatamente, ela fala sobre a exploração da facilidade de persuadir uma criança, mas ela só menciona essa questão quando ela diz incentivando sempre o desejo de uma maneira muito superficial, né, Milena? Então parece que ela não falou sobre isso, né? Mas o que acontece? Ela vai meio que falar agora, vamos ler aqui o terceiro, só antes de tudo, antes de a gente ir para o terceiro, eu quero que vocês, é claro, isso aqui está digitado, né? Isso aqui eu digitei. Mas eu digo assim, eu não sei se você repara, olha para cá, ó. Olha o tamanho do que seria a explicação, tá? Ela botou errado. Dessa forma, isso aqui já remete à conclusão, né? Mas olha o tamanho da explicação e olha o tamanho da conclusão dela. Está claro que isso aqui é a explicação e isso aqui é a conclusão. Porque todo parágrafo, todo período conclusivo, galera, ele é pequeno. Todo período conclusivo, ele não pode ser maior do que a explicação. Tá? Isso é uma dica para vocês, senão tá errado. Toda vez que você criar um argumento, principalmente assim, falando dos parágrafos de desenvolvimento, que é o nosso foco, né? A gente está estudando, todo esse slide gira em torno de estratégia argumentativa para o seu desenvolvimento ficar melhor. Se você visualiza que a tua conclusão do período está maior do que a tua explicação, tem alguma merda, deu ruim, tá? Alguma coisa você fez de errado. Sempre sejam vigilantes nesse ponto. A conclusão, ou seja, o terceiro período do seu parágrafo, ele é mínimo. Ele é só para apontar os desdobramentos e as consequências mesmo, tá? Vamos lá. Ó. Começamos com o erro aqui? Sim ou sim? Aqui, ó. O que está faltando aqui? O conectivo. Pois é, uma redação dessa jamais pode tirar 1000. Jamais poderia ter tirado 1000. Não se esqueça que isso aqui eu não tirei da minha cabeça, tá? Isso aqui eu escolhi, mas isso aqui foi uma redação nota 1000, tá? Então, só para vocês passarem a relativizar esse conceito de olhar para 1000 como se fosse o suprassumo, porque não é, tá? Então, olha só. Já. Fala. Não tem uma competência que olha só para os conectivos? Tem, é a 4. Ah. E olha só, posso te contar um segredo? Não conta para ninguém não, tá? Essa 4, que é a coesão, ela é a única que, se você errar uma coisa, já se desconta. A gente vai estudar, se Deus quiser, a gente vai estudar as competências em maio, né? Aí vocês vão ver cada uma, eu vou mostrar quanto que pode errar, o que é cada erro. Cara, eu vou mostrar cada erro da grade de correção. Vocês entenderem como que é tão complexo o negócio. Mas olha só para você entender. Essa 4, amor, se você errar uma coisa, você já perde os 200. Por isso que eu falei, não acreditem se a nota de vocês, competência 4, veio 200. Assim, é impossível, é quase que impossível tirar. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. É quase que impossível você conseguir tirar isso numa competência dessa, tá? É basicamente impossível. Vou colocar aqui. Acrescentando, né? Ou faltando. Poderia ser ademais também. Não tem problema. Só estou colocando aqui para a gente marcar as coisas erradas. Tá bom? Beleza. O resultado desse processo é a criação de uma infância. Só um minutinho.
Júlia está falando que não está ouvindo nada. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. normal. Mandar ela reiniciar. Tá, vamos lá. Voltando aqui. O resultado desse processo é a criação de uma infância voltada para o consumo. As crianças alienadas pela mídia são incorporadas ao capitalismo antes mesmo de possuírem consciência e discernimento para compreendê-lo. Suas vidas passam a ser ditadas pelos desejos que lhes foram impostos, tornando tudo, inclusive as datas comemorativas as quais perdem seu sentido, uma forma de exigir produtos. Essas crianças sem conceito de real necessidade crescem para se tornarem adultos egoístas, totalmente submissos ao capitalismo e utilitaristas, estabelecendo como objetivo maior o acúmulo de capitais, visando a satisfação dos desejos e transmissão desses ideais aos seus filhos. Vai, fala. Esse tem uma caralhada de coisa, hein? Vamos lá. Quem viu alguma coisa aí? Lê de novo. Se não viu antes, lê de novo. Lê agora de novo e vê qual é. Já. Fala. Eu percebi que ele começou com o resultado desse processo, mas, tipo, qual processo, sabe? Será que ele teria que retomar antes de iniciar, assim? Porque o que acontece? Olha só. Ele fala assim, isso se deve, no D2, né? Isso se deve ao fato de que, com o advento do neoliberalismo, houve a necessidade de difusão do consumismo e a publicidade, como a principal forma de imposição desse ideal, passou a explorar a ingenuidade do imaginário infantil para adaptar as crianças a esse formato, incentivando sempre o desejo. Aí ele coloca o resultado desse processo como se fosse assim, todo esse incentivo do desejo, ele está colocando realmente, como a Milena falou, realmente como consequência do que ele falou anteriormente. Só que agora ele está meio que tentando explicar aquela facilidade de persuadir a criança. Ele está explicando, ele não está conseguindo, na verdade, mas ele tentou explicar a segunda parte que a Milena falou que não estava enxergando. Não foi isso, Milena? Ou eu entendi errado a sua dúvida? Foi isso. Eu, tipo, na minha cabeça, ele teria que ter retomado a parte do explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança. Sim, mas sem colocar como resultado. Sem colocar o resultado. Exato. Então, olha só, o que ocorre? Quando ele fala o resultado desse processo, ele está ligando, Inara, ao D1. Porém, não é o que ele pode fazer, visto que a gente já tem todo o parágrafo dele e a gente já sabe que ele está defendendo essa segunda parte da tese dele, que está ali na introdução. Então, ele começar dessa forma, falando do resultado desse processo, em tese, não está errado porque ele falou o processo em cima. Só que como ele construiu isso no D2 que é o problema, tá? Inara? Tá bom. Então tá bom, vamos seguir, ó. Ah, não, seguir não. Vai lá, fala mais coisa. Tainá, Milena, fala. Vamos lá, fala. Visando na última linha. Oi? Visando na última linha. Também tem o Visando na- estabelecendo. Tem uma cacetada, então vamos lá. Ó, vamos lá, calma aí. Me ajudem a achar os gerúndios aqui. Achei um. Marcar aqui. Estabelecendo.
Tornando. Onde está? Ali em cima. Tornando tudo. Ah, é. Esse tudo também, tipo, muito. Esse aqui apresenta uma falha, todo esse parágrafo. Assim, o cara conseguiu apresentar uma falha argumentativa. Ó, gente do céu, essa redação tirou 1000, gente. O cara ele conseguiu. Eu nunca vi alguém conseguir isso, ele conseguiu. No parágrafo inteiro, ele conseguiu praticar uma falha argumentativa grave, que é a generalização, inclusive com palavras que marcam a generalização. E ninguém viu isso. Entende isso? Ninguém viu. Você acha? Ninguém viu, cara. Para você ver como não leem mesmo o desenvolvimento, né? É surreal. Olha só. Ele fala: o resultado desse processo é a criação de uma infância voltada para o consumo. As crianças alienadas pela mídia são incorporadas. Ele nem fala assim, ó, as crianças que são expostas. Se ele coloca aquilo que a gente estudou ontem, vocês lembram do que a gente estudou ontem, daquelas orações adjetivas que a gente disse? Ó, essas aqui ampliam sentido e essas aqui restringem. Vocês lembram disso? Sim. Que a gente estudou ontem, né? Então, tipo, se ele pega e coloca as crianças que são expostas a esse processo, né, são incorporadas ao capitalismo desde jovem. Por quê? O que ia acontecer? A gente ia olhar a oração adjetiva e a gente ia pensar assim, ele está restringindo as crianças que são expostas. Mas ele não está falando de todas as crianças. Ele está falando das crianças que são expostas. Né? A gente olharia dessa forma. E aí não para por aí, não. Olha só. São incorporadas ao capitalismo antes mesmo de possuírem consciência e discernimento para compreendê-lo. Suas vidas passam a ser ditadas pelos desejos que lhes foram impostos. Tipo assim, a criança vive uma paranoia. A paranoia do querer. É isso que ele está defendendo, né? Tornando tudo, inclusive as datas comemorativas, as quais perdem o seu sentido. Tipo, ele já está delimitando. E ele botou uma palavra também que é inadmissível e que também vai ser marcada de vermelho aqui. Tá? Que é o tudo. Fala. Eu não sei se é um erro, mas é porque, tipo assim, quando eu faço os parágrafos, eu procuro botar já que, na medida em que. Aí é que tá explicando bem as causas, né? Aí nessa redação não tem muito, aí parece que não tem muita explicação. A explicação dele não é colocada gramaticalmente, porque quando você usa o já que, visto que, é para você deixar claro para o leitor que aquilo está sendo uma explicação, você está dando os motivos, as causas. Na verdade, você faz certo e ele que fez errado, tá? O errado é ele, não é você, não. Você faz do jeito que tem que fazer mesmo, tá? Que é o certo. A gente sempre, quando está no desenvolvimento, quando a gente está explicando, é sempre bom a gente colocar visto que, já que, uma vez que, porque são conectivos, são locuções conjuntivas, né? São locuções conjuntivas que funcionam para explicar. Agora, aqui não. Aqui ele está falando a esmo. Ele não está nem aí para a coesão. Que a conjunção também é coesão, né, Sara? A conjunção a gente vê também na competência 4. Ele não está nem aí, ele está seguindo a vida, né, como se nada tivesse acontecido. Aí ele fala, inclusive as datas comemorativas, as quais perdem seu sentido, uma forma de exigir produtos. Essas crianças sem conceito de real necessidade crescem para se tornarem adultos egoístas. Olha o que ele está fazendo, ele está, assim, cara, é bizarro. Ele está numa linha determinista negativa, bizarra, do tipo assim, essas crianças crescem para se tornar adultos egoístas. Ele está afirmando que isso vai acontecer. Totalmente. Outra palavra que a gente não pode, ó. Totalmente submissos ao capitalismo.
e utilitaristas. Eu tiraria isso aqui. Total, assim, olha só, isso aqui está errado, tá? Mas se eu tivesse que deixar, eu colocaria submissos ao capitalismo. Tiraria esse utilitaristas, porque já está implícito, né? Aí ele fala, estabelecendo como objetivo maior o acúmulo de capitais, visando a satisfação dos desejos e transmissão desses ideais aos seus filhos. Aí, né, a gente tem uma questão aqui que é o seguinte. Você está vendo esse pronome aqui? Que pronome é esse que eu marquei aqui agora? Ó, esse aqui. Possessivo. Possessivo, né? Tá. Só uma dúvida. Ele é um possessivo com função adjetiva ou ele é um possessivo com função substantiva que a gente estudou ontem? Substantivo. Não. Pera. Adjetiva, por causa do filho. Adjetiva. porque ele está junto do filhos, né? Beleza. Então, olha só, presta atenção. Visando a satisfação dos desejos e transmissão desses ideais aos seus filhos. Nós temos aqui uma coisa, né, que se chama deixis, né? Na escola, nem todo mundo aprende na escola, não, tá? Mas acontece, às vezes, de você aprender, se você estudou numa boa escola. Existe uma coisa chamada pronome deítico. Não sei se você já ouviu falar. O pronome deítico, ele é um cara que aponta para fora do texto e pode trazer, na verdade, uma ambiguidade entre a pessoa a qual você quer fazer a referência e a pessoa que lê o seu texto. O maior marcador de ambiguidade é o seu, né? É um pronome relativo mal colocado, é um pronome possessivo, como a gente colocou ali. Então, como a gente está vendo ali. Então, quando a gente tem essa palavra seus, a gente tem que ter muito cuidado para não gerar ambiguidade e voltar essa leitura para o leitor. Para que, no caso, eu, corretor, né? E aí o que acontece? Ele fala assim, estabelecendo como objetivo maior o acúmulo de capitais, visando a satisfação dos desejos e transmissão desses ideais aos seus filhos. Seus filhos? Meus filhos? Filhos dele? Filhos do capitalismo? Filhos das crianças? Olha quantas interpretações nós temos a respeito disso. Quem traz isso é o pronome possessivo seu. Então, hoje, né, a gente está caminhando desde o início do curso numa vibe e a gente chegou a esse momento. A gente chegou a esse momento com uma maior clareza para você entender. A partir de hoje, vocês serão vigilantes quanto ao uso dos seus na redação. Vocês têm de olhar esse uso. Se vocês escreverem seus ou suas, vocês vão parar, olhar e falar assim, não, esse cara pode apontar, pode ser um deítico e apontar para fora do contexto da redação. Então, a partir de hoje, essa palavra aqui, ela vai entrar no pool de palavras que não podem ser utilizadas. Aí você fala, já, ferrou. Cada vez mais você me limita. Você não deixa eu usar coisa, você não deixa eu usar através de, você não deixa eu usar totalmente, você não deixa eu usar pronome possessivo, você não deixa eu usar algo. Realmente, eu não deixo. Eu estou protegendo você de ser mal interpretado. Tá entendido isso? A partir de hoje, todos os seus serão retirados. Você vai sofrer assim como você sofre com gerúndio. Mas, cara, 99% de vocês já não colocam nenhum gerúndio na redação. Vocês também passaram por um processo... Eu lembro da Inara falando, né, Inara, lá, nossa, como é difícil esse negócio do gerúndio, eu não consigo. Né? Lembra disso, Inara? E agora... Sim. Mas o pior para mim foi o eco mesmo. O eco é sempre um problema, né? Mas eu digo assim, a partir de hoje, a gente vai tirar esse sua.
E aí, por que você sabe que eu estou tirando isso de você? E olha só, deixa eu explicar. Eu estou tirando isso de você porque ele é um cara que gera ambiguidade, tá? Ele é um cara que pode gerar ambiguidade. Eu estou tirando isso de você. Você sabe o que é ambiguidade? Ambiguidade é um erro estrutural. Eu estou tirando isso de você porque senão você vai perder ponto na estruturação. Se por acaso você usar um seu que aponte para fora, que seja um pronome deítico. Então, eu quero te proteger. A pergunta é, você quer ser protegido? Eu vou esperar a resposta de todos vocês. Fala aí. Todos vocês querem ser protegidos por mim? Se vocês... Óbvio. Se vocês quiserem ser protegidos por mim, sigam o que eu estou falando, tá? Então, como eu quero proteger vocês de qualquer erro, a gente vai parar de usar seus, tá? A gente vai criar estratégias. Você, no momento de desespero, que você quiser botar os seus, você vai me mandar um áudio. Já, eu tô com os seus aqui, não consigo tirar os seus, não sei o que fazer. Você me liga que a gente vai resolver. E a partir desse momento, conforme as coisas forem acontecendo, vocês vão, na verdade, criando uma autonomia para fazer sem mim, tá? Mas, por enquanto, é isso. Botou seus, pegou o celular, já, botei uns seus aqui, que tá apontando para fora e eu não sei o que fazer. Me chama que eu vou te salvar. A hora que for, você me chama, tá? E aí a gente chega a esse ponto. Eu cheguei... É engraçado, né? É muito engraçado falar isso para vocês, mas eu acho que eu nunca vi tanta evolução na redação, né, assim, nos estudos relacionados à redação, eu nunca vi tanta evolução em tão pouco tempo como eu estou vendo agora com vocês. E é bizarro porque a gente não está no presencial, né? Eu não sei se meio que toda essa situação, e você sabendo do peso da redação, né? Eu não sei se toda essa situação fez com que vocês pensassem assim, cara, a gente não está podendo ir ao curso. Tipo assim, eu tenho que estudar. Senão, cara, as coisas não vão acontecer para mim. E eu tenho que fazer uma boa redação, senão as coisas não vão acontecer para mim. Vocês sabem que a redação determina a vida de vocês. Infelizmente, eu tenho que falar isso, eu tenho que lembrar toda hora vocês. Tá? A redação é uma coisa, assim, cara, você não vai entregar um exercício de gramática, mas a redação você tem que me entregar. Entendeu? É um compromisso que você tem comigo, semanal. Tá? E isso porque a gente faz 2, 3 redações por semana, né? Tem sempre o que se fazer. Então, eu nunca vi tanta evolução em tão pouco tempo. Eu acredito a isso, a possibilidade de eu poder mandar áudios gigantescos para vocês, e todos vocês sabem disso, porque eu mando para vocês, né? Vocês... Às vezes eu tô falando, com a Milena, mando um áudio de 8 minutos. Caralho, ela deve pirar, mas, cara, dane-se. Eu estou usando o áudio inteiro para falar absolutamente sobre tudo e fazer você enxergar. Então, vocês evoluíram de uma maneira surreal, inimaginável, e eu estou muito feliz com isso. Acho que estamos em abril, né? Vamos entrar em maio. Para o nível que vocês já estão, vocês já vão alcançar no final de maio algo que vocês nunca alcançaram de fato. Não é alcançar, tipo, essa redaçãozinha aqui que tirou 1000 e essa bosta, tá? É coisa de verdade. Então, eu entendo toda essa evolução como uma aceitação sua ao que está sendo aprendido e, principalmente, você colocando em prática isso que está sendo aprendido. Não apenas você anotar ou, enfim, ficar no seu caderno. Isso é muito importante. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Tá? Eu sei que eventualmente a gente pensa assim, ai, caraca, eu poderia estar dando mais de mim, poderia estar fazendo isso. Não se cobre tanto, tá?
Mas também não deixe de se cobrar. Você tem que se cobrar, mas não se cobre tanto, loucamente. Porque ninguém está bem o suficiente para exigir 300% de si, tá? Vamos seguir o baile aí. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse terceiro parágrafo? Ou podemos ir para o quarto? Mas, já nesse caso aí, você substituiria essa última frase pelo quê? Então, ó, uma coisa que eu vou ensinar para você a respeito dos seus, né, da palavra seus e suas, é que normalmente, eu não estou falando que é nesse caso, tá? Mas normalmente você vai perceber que você não precisa dos seus. Não precisa da palavra seu ou da palavra sua. Você simplesmente pode retirá-lo e tá tudo bem. Então, olha só. Quando você fala, deixa eu ver se esse pode ser um caso. Essas crianças, sem conceito de real necessidade, crescem para se tornarem adultos egoístas, totalmente submissos ao capitalismo e utilitaristas, estabelecendo como objetivo maior o acúmulo de capitais, visando a satisfação dos desejos e transmissão desses ideais aos filhos. Aqui, por exemplo, ó, acabei de ver, a gente não precisaria botar seus aqui. Se a gente fizesse isso aqui, ó, olha para cá. Vocês entenderam? É estranho, porque é óbvio, mas eu nunca tinha reparado nisso. É normalmente que escuto mesmo. Então, ó, é isso. Eu vou tirar esse cara daqui, e tu viu que eu tirei e tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Então, na verdade, o que me deixa irritada? É porque uma palavrinha pode mudar tudo. Assim, uma coisa é você se irritar quando você tem de botar aquela palavra e você não está conseguindo de jeito nenhum colocar aquela palavra. A outra coisa é quando você coloca uma palavra que vai te expor, entenda isso, vai te expor a um julgamento, sacou? E quando você tira essa palavra, tu pensa assim, caraca, nem precisava estar ali. É isso que eu quero que você entenda, você e os amigos, todos os seus amigos aí da sala. Por quê? Porque você vai passar a enxergar que os seus pode ser retirado. Quando os seus não puder ser retirado, você vai falar respectivos. Tá? Uma coisa que os alunos têm muito preconceito é o deles, delas, neles, nelas. Eu não sei por que existe preconceito. Deles e delas não são informais. Neles, nelas, não é algo informal. Então, também, às vezes, os seus pode ser substituído por delas, por dela, por deles, whatever. Vai, no caso, caber ali ao conceito da frase num contexto X, né? Eu não tenho como dizer agora, mas vamos fazendo as redações e tentando tirar esses seus. Se você não conseguir tirar esses seus, aí deixa e me manda mensagem. Tira a foto e fala, já, esses seus eu não estou conseguindo tirar. Tá? Vamos seguir o baile para a gente terminar essa redação. Repara, olha só, presta atenção. Presta atenção. Nós estamos analisando uma redação, estamos chegando ao fim da redação e deem uma olhada para o relógio de vocês, do computador ou do celular. Vocês acham que tem condição de uma redação nota 1000 levar 1h30 para ser analisada? Se ela estiver perfeita? Não precisa responder não, que eu já sei a resposta. Não faz o menor sentido, tá? E não pense que você faz, que você... Ai, caraca, agora a gente ficou 1h30 analisando uma redação e a gente não conseguiu avançar com a matéria. Gente, eu trocaria qualquer dia para fazer isso aqui com vocês, tá? Esquece isso.
Para de ficar, ai, o cronograma. Esquece isso, tá? O que a gente aprendeu aqui, nessa 1 hora e 20 minutos de aula, o que a gente aprendeu, o que a gente viu, que isso vai trazer para a gente, é muito maior do que eu sair tacando os 300 slides que tem pela frente, porque eu não sei se você viu aqui, ó. Esse slide é o 18, ó. 18 de 41. Não estou preocupada com isso. Estou preocupada em você aprender. Então, vou para a conclusão, tá? Já, só mais uma Fala. coisa. Ela usou no primeiro, mas ela não botou nenhuma interdisciplinaridade no segundo, né? Tipo, nada que contextualizasse. Zero. Não botou nada. Nada. Nadinha. Na verdade, ela faz uma menção, Milena, mas aí a gente não tem, assim, é claro, a gente desconfia, né? Porque a gente tem um estudo já, uma bagagem por trás, mas ela usa uma expressão de acúmulo de capitais, né? Que é uma expressão muito defendida por Marx e tudo mais. Mas a gente não pode chegar a dizer que ela fez isso pensando nele, entendeu? Eu até tinha reparado nisso, mas tipo assim, eu imaginei que ela colocaria, sei lá, um metalismo ou algo do tipo, entendeu? Sim. Que aí ela faria uma referência direta, né? E ela não fez. Aqui não dá para a gente dizer, né? Não dá para a gente falar que o acúmulo de capitais aqui é por conta da luta de classes e do capitalismo e não sei o que lá. Ela falou isso lá em cima, né? Mas ela não falou mais, ela não colocou nenhuma interdisciplinaridade no segundo. Né? Ela foi colocando, essa pessoa, né? Não sei se é homem, não sei se é mulher, foi colocando o que achava ali, de uma maneira pessoal, né? O que não deixa... isso assim, não é que não represente... Não é que represente um erro, mas a gente sabe que no Enem é sempre bom a gente colocar uma interdisciplinaridade de outra pessoa, de outro ramo do conhecimento, né? Mas existe essa mençãozinha a acúmulo de capital, você viu também? Não, sim, eu vi, mas tipo assim, eu não achei que ela utilizou isso para embasar nada e tudo mais. E Sim. nem fez A uma gente não tem referência como direta. afirmar, na verdade, né? Por isso que eu achei que, tipo assim, não contaria. Vamos supor que ela não tivesse colocado nada no primeiro. Se ela tivesse colocado só isso, na minha opinião, acho que ela teria perdido ponto, né, nessa competência. Se ela tivesse colocado o quê? Porque, tipo assim, colocar em uns parágrafos as dois para ganhar tempo. Se ela não tivesse colocado nada no primeiro, tivesse colocado isso, ela perderia o ponto. Milena, o seu áudio cortou todo. Não sei se é comigo ou se foi aí. Mas se você puder mandar no WhatsApp, é melhor. Seu áudio cortou todo, ficou picotado. Manda para mim agora. Manda mesmo. Tá dando para ouvir agora? Oi? Tá dando para ouvir? Tá, agora tá. Fala. É porque, tipo, eu acredito que se ela só tivesse colocado essa parte, acúmulo de capitais, na redação inteira como interdisciplinaridade, ela não ganharia o ponto. Não, de jeito nenhum. Não ganharia, não. Não ganharia, não. Inclusive, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se vocês repararam, mas essa pessoa, né, colocou capitalista e capitalismo várias vezes na redação. Várias vezes. A referência aqui, ó, capitalista. Aqui, ó, cadê? Capitalismo, tá vendo? No mesmo parágrafo. Qual é a limitação que eu já ensinei para vocês? Qual é o nosso limite de usar a palavra? 3. Só aqui, no mesmo parágrafo? Não. Se a gente for usar, a gente tem que usar um aqui, ó, para começar, o outro aqui embaixo, ó, e tá bom, hein? 1 é pouco, 2 é bom. 3 já é demais.
tá? Mas 3 é o limite. Então, logo nesse parágrafo aqui, ela usou 2 vezes capitalismo, ó. Uma vez aqui, uma vez aqui. Tá? E isso poderia descontar ponto dela da 4, porque a 4 é coesão e dentro da coesão tem o critério de repetição de palavra, tá? Mas, Milena, sem dúvida, o que você falou procede, sim. Vamos agora para o final, para a gente poder terminar. O Estado, como defensor dos direitos da população e do bem-estar social, ó, já tem, isso também já tem um conhecimento atrelado, né? Quem defende muito que o Estado é o defensor dos direitos da população e do bem-estar social? Isso também é uma menção, né? Mas tem a ver com aquelas. Ai, meu Deus. Aqueles negócios Gente, teorias contratualistas, tipo, não é teoria. É tipo isso. Isso. Porque, tipo assim, ó lá. O Estado, como defensor dos direitos da população e do bem-estar social, pega para o Estado, né, a capacidade de defender, é ele que tem de prover, é ele que tem de assegurar à população o bem-estar de todos. Aí ele fala assim, ó, o Estado, como defensor dos direitos da população e do bem-estar social, deve criar leis que impeçam a dominação das crianças. Olha só, dominação. Olha essas palavras, né? Palavras que hoje, por exemplo, nas redes sociais, vemos que estão muito associadas à esquerda, pelos princípios de Marx, por exemplo. Tá? Então, assim, eu não estou fazendo críticas, não, tá? Até porque me enquadro nesse perfil, mas digo que essas palavras, assim, essas expressões, né? Essa coisa de defensor dos direitos, impedir dominação, tá? Olha só como tem muito desse viés ideológico dentro dessa redação. A gente pode enxergar claramente isso, tá? Mas ele não citou Marx, não citou comunismo, não citou nada disso, socialismo, não citou absolutamente nada, tá? Ele usou aí para que a gente para que ele deixasse a coisa funcionar, rolar e ver se colava, né? Pelo visto, colou. Quando ele não retoma a tese, ele já está perdendo pontos também? Porque ele não retomou, tá perdendo né? ponto. Isso que a gente ia conversar agora. Você repara que ele já fala que o Estado, como defensor dos direitos, deve criar leis. Ele já está dando a solução. Mas ele não usou a expressão conclusiva, ele não usou torna-se evidente, portanto, fica evidente, portanto, não usou nada disso. Ele já foi para quem tem que resolver, né? Então, obviamente, a gente sabe que aqui já não podia ter tirado 200, gente. Porque os critérios de feitura da conclusão dão conta de várias exigências. Você precisa colocar a expressão conclusiva e retomar a tese. Você precisa dizer quem vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, para que vai fazer, dar um detalhamento. Você precisa fechar com a frase de efeito. Então, assim, aqui ele já não cumpriu um critério. E o que me assusta mais é que o que a gente tem certeza de que vai ser lido é a introdução e a conclusão. Entende isso? Então, aqui, ele já não colocou a expressão conclusiva e ele já não retomou a tese dele, ou seja, já era para ele estar em 160, de cara. Porque quando você tira 160, e aí alguns de vocês já tiraram, na conclusão é porque faltou alguma parte estrutural da conclusão. Aqui era para ele ter tirado, tá? Então, vamos seguir, ó. Deve criar leis que impeçam a dominação das crianças pelo consumismo, impedindo a associação entre produtos e elementos atrativos a elas. Deve-se utilizar da educação, principal elemento transformador da sociedade,
para criar nas crianças o discernimento entre o frívolo e o necessário, coibindo o egoísmo e estimulando a solidariedade. A sociedade, por sua vez, deve conscientizar-se, limitando o consumo das crianças para impedir o desenvolvimento da cultura de consumo. Olha isso. Limitando o consumo para impedir a cultura de consumo. Péssimo. Dessa forma, será possível criar um corpo social, olha aí, ó, um corpo social ético, harmonioso e saudável. Falem. Vai, Tainá. Já Fala, Mi, fala. eu achei, tipo assim, faltou o para que ela tentou criar 3 fechamentos Ela tentou criar o quê? e faltou o para nos 3. Ela só final, tipo assim, ela deu uma Milena, como não o estou te Estado, um ouvindo. agente. Está cortando muito o seu áudio. Muito. Está cortando bizarramente seu áudio. Gente, está cortando para todo mundo ou é só para mim? Tá cortando. Tá Tá, cortando. Milena, fala no Melhorou? WhatsApp. Fala no WhatsApp. É mais fácil. Porque tá dando ruim. Ah, é só porque eu queria ver se melhorou. Melhorou? Melhorou. Mas o que você Não, está né? fazendo? Não, é porque eu tô no quarto, aí a internet funciona menos aqui, entendeu? Aí eu botei no meu tá. 4G. É por isso, é por isso. Mas fala, vai. Tipo, eu achei que ela botou o Estado, a educação e a sociedade. Deixa eu Aí, falar. além dela ter usado na última conscientizar, que a gente sabe que, tipo assim, pelo menos Sim. sempre me falaram que era errado. Sim. É Ela porque a não botou conscientização, ela não é assim, né? Ela fala, a sociedade, por sua vez, deve se conscientizar, limitando o consumo. Mas calma aí, a sociedade vai se conscientizar como? Como que a gente se conscientiza das coisas? A solução conscientizar é sempre péssima, porque ela vem de um processo anterior. É um processo de educação, de instrução, entendeu? Não é um estalo de dedo. E aí ela não. Aí, tipo assim, o Estado, a gente, deve o como, só que ela não botou o para quê. Não, ela botou, olha só, ela botou, deve-se utilizar da educação principal, elemento transformador da sociedade. Aqui, ó, olha para cá. Isso aqui é o detalhamento dela. Você vê que é uma frase que não tem, ela não foi iniciada com o padrão normal de detalhamento, que normalmente você colocar a qual é o principal elemento, entendeu? Mas não deixa de ser. E aí ela bota aqui, ó, finalidade está aqui, ó, para criar nas crianças, ainda tem o cr, aqui, ó, a literação aqui, ó, cr, para criar nas crianças o discernimento entre o frívolo e o necessário. Aí aqui já é blá, blá, blá. Mas o para tá aqui, tá, Mir? Essa é a finalidade. Ah, tá. Porque como ela fez 3, no primeiro, na que ela usou o Estado como agente, Sim. ela não botou o para quê e nem no da sociedade. Ela botou o para quê, amor? Só que ela botou isso aqui, ó. Ela botou equivocadamente. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ela botou com uma estrutura gramatical errada. Ela tinha que ter colocado o Estado, como defensor dos direitos da população e do bem-estar social, deve criar leis as quais impeçam a dominação das crianças pelo consumismo, a fim de que impeça a associação entre produtos e elementos atrativos, entendeu? Entendi. Agora, eu achei engraçado que ele botou o consumismo como uma pessoa, né? Porque ele fala assim, é dominação. Quem domina o outro, normalmente, é a pessoa, né? Mas essa pessoa botou, impeçam a dominação das crianças pelo consumismo. Poderia ter falado, impeçam que o consumismo domine as ações. Que aí, quando você domina a ação, você está falando de duas coisas abstratas, né?
Quando domina a criança, parece que é a mãe que domina, o pai que domina, parece uma pessoa, mas não é. Tá, vamos lá. O que mais, gente? Alguém mais colocou alguma coisa? Tipo, eu acho a ação em si meio subjetiva, porque até uma propaganda que não seja tão apelativa, só da criança olhar já pode ser um tipo de dominação. Então, acho que não tem como criar essa lei assim. É porque você está falando de uma coisa muito abstrata, né? Como que a gente vai impedir? Na verdade, assim, eu acredito que se ele colocasse uma agência reguladora, né, algo mais assim concreto, uma agência reguladora que fiscalizasse as propagandas infantis antes de elas serem veiculadas na internet ou na televisão, aí é algo concreto, concorda, Sara? Uhum. Agora, realmente, do jeito que está falando, né? Tipo, criar lei que impeça a dominação. Como assim? Tipo, que lei é essa? Acho que ele quis colocar. Eu acho que ele talvez tenha querido colocar isso que eu falei. Mas, enfim, não dá para saber, né? O que mais que vocês perceberam aí? Enquanto isso, vou marcando os gerúndios aqui, tá? Alguém viu mais alguma coisa? Tainá viu alguma coisa na conclusão? Eu tinha marcado gerúndios também. Aqui, né? Estimulando. Impedindo, coibindo, estimulando. Uma cacetada. Quem falou já já? Fala. Por que o corpo social seria errado? Não, o corpo social não é errado. Eu não falei que o corpo social era errado. Eu falei que o corpo social é normalmente uma. Quando eu falei, ó, o corpo social aí, não é que o corpo social seja errado, é porque o corpo social é uma referência à sociologia. O Durkheim que fala isso. Eu não sei se vocês já estudaram ele com o Fábio. Ah, tá. Entendi. Não é erro, não. Cacete, a Tainá foi falar do gerúndio aqui. Eu tô achando gerúndio pra caramba aqui. Calma aí. Tainá, vê se tem mais algum. Ah, não. Acho que não, eu tinha marcado esses aí também. Mas estou procurando, peraí. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Ó a informalidade aqui, ó. Não sei se vocês viram. A informalidade aqui, ó. Aqui, ó, repetição. Ó, repetição aqui. Eu vou marcar repetição com algumas cores. Eu vou editar igual ao que eu fiz ontem, tá? Ontem... Calma aí que eu fiz merda aqui. Calma aí. Ontem, Calma aí que eu continuei a fazer merda aqui. Ontem eu editei o slide de gramática, não sei se vocês conseguiram baixar já. E eu fiz um slide a mais com uma legenda para vocês poderem entender. Vou marcar aqui as palavras. Me ajudem a achar essas palavras de novo no texto. Capitalismo e consumo. Vê se tem mais. Achem consumo aí que eu não estou achando mais. Capitalista serve também? Capitalista. Não, capitalismo só. Capitalismo e consumo.
tem um consumo no primeiro período do terceiro parágrafo. Boa. Aí. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que é isso. Aqui, ó, discernimento e discernimento também. Veja que ele tá no limiar, né? Não é burro, não, ó. Aqui. Tá usando 2 é bom, tá vendo? Vê se tem mais algum discernimento aí, gente. Já, eu vi que na conclusão tem 2 social. Social. E na primeira também, bem-estar social. Social procura que deve ter mais. Não na conclusão, mas na redação. Ah, o atual aqui vou marcar como vermelho também, hein? Vermelho não pode. Acho que acabou o social, gente. É, acabou o social. Não acho mais nada. Então, ó, essas em laranja são as palavras repetidas, né? Discernimento, discernimento, social, social, consumo, consumo, capitalismo, capitalismo. O consumo foi o que chegou no limite, né? Só que por que foi ruim? Porque 2 foram no... Só por isso, eu já também não poderia ter tirado 200 na 4, na competência 4. Entendeu? Ou seja, gente, eu queria ter um adesivo para colocar, um carimbo para chegar assim, pá! Isso aqui é uma farsa. Tá? É basicamente isso. Vamos olhar para... E a nota, já? Qual você acha que seria? Oi? A nota. A nota aqui não passa de 800, tá? Não passa de 800. Eu acho que deve tirar aí uns 760. Uns 760, porque, ó, muito erro de coesão, cara. Muito erro de coesão. Entendeu? Muita repetição de palavra, muito uso de palavra equivocado. Entendeu? Você repara que essa pessoa, ela se garantiu na gramática, né? Tipo assim, de alguma maneira, o único erro de gramática que ela cometeu foi o erro do gerúndio, né? Foi o erro do gerúndio. Mas, o que ocorre? Esse erro do gerúndio, ele está sendo um erro de recorrência, porque quantos gerúndios nós temos na redação? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Levando em conta que a gramática você pode errar 2 coisinhas só, ela errou uma, mas ela errou muitas vezes. Aí, quando o erro é de recorrência, se desconta da 4 e não da 1. Então, na 1 ela teve 200, essa pessoa teve 200, mas na 4 ela já deve ter chegado já aos 120. É muito ruim você tirar, quando você tira 120 na 4 é muito ruim, tá? Tá escrevendo aí coisas que tá repetindo palavra, tá limitada.
vocabularmente falando. Então, fora que aqui não colocou conectivo no D1, não colocou conectivo no D2. Muitas vezes aqui, ó, faltou conectivo entre... Não tinha... Gente, sério, não tem como, tá? Desculpa, mas não tem como. Isso aqui não existe. 1000 não existe. Não tem como. Tá? Então, olha só. Veja bem. A partir da aula que vem, a gente volta a falar sobre as estratégias argumentativas. Eu preciso terminar ainda, preciso falar sobre outras. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um dever de casa para você, de redação, né? Fora a redação que você tem aí para fazer à vontade, mas eu vou passar um dever de redação para você em que eu vou te dar uma redação nota 1000 e você vai corrigir para mim, tá? Pode ser? Sim. Então tá. Eu vou separar isso e aí eu mando para vocês, tá? Eu vou mandar lá no grupo mesmo. Outra coisa, teve gente que ontem esqueceu de fazer esse exercício, enfim, separar as coisas e tal. E eu não sei se também lembraram que tem exercício de literatura, né? Lembra que tem os exercícios no slide lá? Tem exercício, se você não fez, você vai ter que fazer na aula, tá? Então, tem os exercícios que eu passei para casa da apostila, e aí isso eu não vou corrigir porque tem o gabarito, e os exercícios do slide de literatura, né? Que a gente fez alguns, de contar a sílaba poética e tudo mais, mas ficaram outros, perguntando também outros aspectos sobre, tá? Então, mais tarde a gente volta para a nossa aula de literatura, que hoje a gente vai terminar barroco e, se tudo der certo, a gente começa arcadismo. Tá bom? Ok. Já. Fala. É para corrigir essa redação que você vai mandar e te enviar a correção ou para a gente debater na próxima aula? Não, vocês vão corrigir e vão me enviar. Não vai ser para a gente debater na aula, não. Tá bom. Tá? Então tá, amores. Um beijo, até daqui a pouco.